Olá, primeiro ano, tudo bem? Eu sou o professor Joel, quero dar as boas-vindas a vocês, a algum eventual responsável que possa estar assistindo também. Nossos queridos colegas professores são todos muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre ISTs e para aqui a interação aqui no chat com vocês, temos nosso querido professor Magno. As boas-vindas aí também, eu também quero desejar aí aos professores que estão, aos alunos. A gente entende, inclusive, as dificuldades aí do professor. Estamos juntos aqui, né, professor? Sabemos aí que deve estar difícil durante o ano, o dia todo, aí de reunir aí os alunos no chat e tudo mais. Mas, na medida do possível, se tiver aí os alunos participando, coloca aí o nome deles, aí a escola. Caso contrário, você sabe que é sempre bem-vindo aqui para dar sugestões, participar conosco, construir essa aula junto com a gente, essa aula aí de biologia para o primeiro ano que o Joel vai conduzir. E eu vou estar aqui na mediação, aqui lendo os chats de vocês. Eu desejo a todos e a nós também uma boa aula. O Feliz Natal ainda não. Uma boa aula por enquanto. Feliz Natal daqui a pouco, né, professor? Obrigado, viu, professor? Então, gente, é isso. Estamos juntos, misturado, como sempre, né? O pessoal que já conhece a gente lá da aula de ciências sabe que a nossa aula tende a ser mais dialogada, né? Esta aula aqui ainda não fui eu que preparei, né? Então, assim, eu vou seguir mais ou menos o roteiro que está aqui, tá bom? Muito bem. Então, para começar, tem umas orientações aí que a professora Dani sempre gostava de dar, né? Que é fazer as anotações pessoais no seu caderno, tal, colocar data, tema da aula, componente, prestar atenção na aula, fazer registros relevantes e é bom ter sempre o caderno do aluno em mãos, tudo bem? Essas orientações aí vieram prontas. Bom, qual é a habilidade que a gente vai trabalhar hoje? Vamos falar aí com o professor qual é a habilidade que vai trabalhar hoje. Ó, reconhecer situações de risco de contrair IST e AIDS, propondo estratégias para a redução desses riscos. Identificar as diferentes formas de preconceito contra portadores dos vírus da imunodeficiência adquirida, HIV, propondo estratégias para minimizar essa situação. Qual que é o conteúdo que será trabalhado? Infecções sexualmente transmissíveis, sintoma, contágio e prevenção, AIDS, resposta imunológica, síndrome, sintomas, contágio e prevenção, estratégias para combater o preconceito contra pessoas portadoras de HIV. Então essa é a ideia aí da gente discutir um pouquinho nesta aula. Muito bem. Para começar, né, lógico, para a gente ter aquele up na aula, a gente vai ler um pequeno texto que vai gerar aí uma participação no chat, tudo bem? Então vamos lá, ó. Provavelmente não é a primeira coisa que lhe vem à cabeça, mas se você não for cuidadoso, é possível que você seja exposto a qualquer uma das mais de 30 bactérias, vírus ou parasitas que podem lhe contaminar enquanto você faz sexo. A partir do texto acima, comente no chat. Qual o tema central do texto? A que tipo de doença ele se refere? Cite exemplos. Então, 3 minutinhos aí.
Olha, eu estou lendo aqui, Joel, parece que essa tem cara que ter sido uma participação de aluno, por isso que eu vou começar por ela. As doenças sexualmente transmissíveis, que exige cuidados e práticas diretas para não pegar. Aí está assim, morrer igual AIDS igual SIDA. Acho que está bem ligado, né? Aí como exemplos aqui tem a Márcia, a professora Márcia colocou gonorreia, sífilis, AIDS, hepatite, herpes genital, tem candidíase, tricomoníase, também do professor Eronildo. Boa tarde, professor. Olha, a sífilis aparece bastante aqui, uma preocupação muito grande, né, Joel? Já vai fazer um comentário, não é bacana, Joel? Fazer aquele comentário da sífilis, né? Tem aumentado aí o número de casos, sim. né? Mas tem também cancro, gonorreia, que a gonorreia é bem comum, né? Mas, enfim, a participação foi essa aí conosco nessa primeira interação. Muito bem. Então vamos lá. Então vamos ver aqui o que a professora Dani preparou para nós. Primeiro, vamos ver aí o que significa, né, DST e IST, certo? Então, essa terminologia antigamente chamava-se doença sexualmente transmissível, né? E até mais antigamente chamava-se doença venérea, porque está ligado ao planeta Vênus, que é a deusa do amor, né, Vênus e tal. E aí daí que vem a história de doença venérea, que depois passou a ser DST, a própria preservativo, né, que o nome antigamente a gente chamava de camisa de Vênus, né? Tá bom? Então vamos lá. E hoje a terminologia que se aconselha a utilizar é infecção sexualmente transmissível, tá bom? Então ela passou a ser adotada em substituição à expressão doença sexualmente transmissível, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. E daí, gente, que está interessante, por isso que no slide aparece lá que estar doente é diferente de estar infectado, tá bom? Porque eu posso estar infectado, eu posso estar transmitindo a doença e posso não estar com nenhum sintoma. Olha como isso é grave. Eu lembro que há algum tempo atrás, quando eu falo algum tempo, é bastante tempo atrás, houve uma campanha na TV e no rádio, que foi veiculada pelo Ministério da Saúde, se eu não me engano, que falava assim, quem vê cara não vê AIDS. E isso não serve só para AIDS, serve para um monte de doença. Tá? Porque às vezes você está com agente infeccioso, você está transmitindo a doença, mas se eu olhar para você, você não tem nenhum sinal de doença. Nenhum narizinho escorrendo você tem. Tá? Então, isso acontece com doenças que não são sexualmente transmissíveis e acontece com doenças sexualmente transmissíveis também. Então, estar infectado não é a mesma coisa que estar doente. Isso é importante a gente saber. Tudo bem? Bom, e aí a gente precisa entender o seguinte, que existem infecções sexualmente transmissíveis que são causadas por vírus, por bactérias ou até por outros micro-organismos, tá? Então, eu acho que é sempre importante a gente lembrar, né, a diferença entre vírus, bactérias, tá bom? Então, se você lembrar, o vírus, ele é um ser vivo que ele vai ter um envelopezinho e um material genético dentro dele. Basicamente é isso. Tá? Então, esse material genético pode ser DNA ou RNA e ele vai ter um envelopezinho de proteína. Se eu pensar numa bactéria, ela é uma célula procarionte, que ela vai ser até 100 vezes maior que um vírus. É lógico que vai depender de vírus e de bactéria. Vai ter vírus muito grande, vai ter bactéria muito pequena, para os padrões, né? Mas, via de regra, o vírus vai ser 100 vezes aproximadamente menor do que uma bactéria. A bactéria vai ser aí aproximadamente 100 vezes maior. Né? E lembrando que essa mesma bactéria vai ser aproximadamente aí 50, 100 vezes menor do que uma célula do nosso corpo, tá bom? Mas o vírus, então, ele vai ter essa característica. Um vírus ele não vai agir como um ser vivo enquanto ele não estiver dentro de uma célula. Então a gente fala que ele é um parasita celular obrigatório, tudo bem? Já a bactéria não, ela age como um ser vivo, né? E ela já vai ter o material genético dela. Não vai ter ainda um núcleo, mas é uma célula procarionte, já vai ter ali, inclusive, ribossomo, tá? Vai ter já algumas coisinhas lá, tá bom? Então já é um ser mais complexo do que o vírus, tudo bem? E a gente vai ter aí, por exemplo, alguns protozoários que também podem causar
doença sexualmente transmissível, até fungo, tá bom? E aí já são seres mais complexos, e até vermes, né? Tá bom? Muito bem. Então, eu falo que uma infecção, o que é uma infecção? É qualquer coisa que está me infectando, um ser vivo que está me atacando, né? Ela é sexualmente transmissível quando a principal forma de transmissão é o sexo sem proteção com uma pessoa infectada. Mas não só, tá? A gente vai ver aí que muitas doenças você pode pegar por ter contato com fluidos corpóreos da pessoa, né? Compartilhar seringa, tem doenças aí, por exemplo, que são mais simples, que só pelo fato de você compartilhar, por exemplo, o pessoal tem muito hábito agora aí de usar o tal do narguilé, né? Só pelo fato de você compartilhar aquela mesma ponta lá da biqueira lá, você pode estar, daquele bico lá, né? Você pode estar passando um vírus de herpes, alguma coisa assim, tá? Então, a sexualmente transmissível ela é transmitida pelo sexo. Só pelo sexo? Não necessariamente. Você sabe que alicate de cutícula, né, pode passar algumas coisinhas também, por isso que é importante cada um levar o seu lá na manicure, porque por mais que esterilize, né, a saúde é sua, tá bom? Mas a via principal vai ser o sexo, tá bom? Muitas vão poder ser transmitidas na hora da gestação ou na hora do parto, ali, né, da mãe para a criança, tá bom? O que mais que tem aí? Bom, o tratamento vai melhorar a qualidade de vida, né, e às vezes vai interromper a cadeia de transmissão da infecção. É lógico que vai depender, cada caso é um caso, tá bom? E normalmente existe o atendimento, diagnóstico e tratamento pelo Sistema Único de Saúde. É importante a gente frisar isso, tá bom? Inclusive, as prefeituras elas têm lá um órgão que chama Centro de Testagem e Acompanhamento, se não me engano, CTA. Praticamente todo bairro tem um. Tá? Se não tiver, tem no bairro vizinho. Tá? Que eles fazem testes lá de graça. Praticamente todas as ISTs que é possível testar, eles fazem lá. Por isso que é centro de testagem. E tudo é feito de forma anônima. Você recebe um número assim que entra e você vai ser tratado por esse número. E independente de você ser maior de idade ou menor de idade, você não precisa nem ir acompanhado de nenhum responsável, porque a ideia mesmo é tratar, é cuidar, é tirar essa dúvida, você ter certeza que tem e acabou. E se não tem, ficar aliviado por não ter e tomar mais cuidado. Porque se a gente tem dúvida se tem alguma doença ou não, é porque a gente já não se cuidou, né? Então existem essas possibilidades que a gente precisa conhecer, tá bom? Muito bem. Qual a possibilidade de se contrair uma infecção sexualmente transmissível? A resposta já está aí no slide. Toda vez que você fizer sexo sem proteção. É simples assim, tá? Ó, cerca de 1 milhão de pessoas contraem uma IST por dia. Eu acredito que esse dado aí seja mundial, né? Maior chance de ser infectado se você for sexualmente ativo e com menos de 25 anos, tá? Olha, 3 milhões tem HPV, que é aquele vírusinho que vai, é o papiloma vírus, né, que vai causar, vai causar normalmente verrugas, etc. e tal, e pode causar até câncer de colo de útero e câncer de glande. Para quem não sabe, a glande o pessoal popularmente chama de cabeça do pênis, tá? Então, o HPV pode causar, mas é mais comum causar câncer de útero, tá bom? De colo de útero. Por isso que tem lá o Papa Nicolau e tal, tá? Bom, 500 milhões de pessoas têm herpes, tá? Então é um outro dado que tem aí, e aí não tem muita distinção essa questão de ser menino ou ser menina, tá? Ali menino igual a menina, tá bom? Muito bem. Bom, as principais DSTs aí, ou ISTs, né, que são curáveis. Então a gonorreia, que é causada por bactéria, a clamídia, que é causada por bactéria, e a sífilis. Já já eu vou falar um pouquinho de sífilis aí para vocês, tá? Tratáveis, mas incuráveis. Hepatite B, causada por vírus, o HPV, depois que você já contraiu, tá? E o HIV. Tudo bem? São doenças que são tratáveis, mas não são curáveis. E aí a gente tem que entender muito bem isso. Tem gente que hoje acha que já tem tratamento para o HIV. Mas a pessoa que faz o tratamento para o HIV, ela sabe o quanto penoso que é esse tratamento, tá bom? Quão penoso que é esse tratamento aí, né? Então ela sabe, tudo bem? Muito bem.
Quais são os principais sintomas aí, se a gente for pensar de uma forma geral, né? Quais são os principais sintomas das infecções sexualmente transmissíveis? Então, ó, frequentemente elas não vão causar qualquer sintoma ou sinal. Dessa forma, é comum estar infectado e não saber. Alguns sintomas típicos serão esses que estão aí, ó, secreções anormais do pênis ou da vagina, coceira ou irritação geral, sensação de queimação ao urinar, sangramento incomum, não associado à menstruação, dor, inchaço nos testículos, irritação cutânea ou feridas nos genitais ou em volta deles. Então, isso aí pode indicar IST, né? Então, teve algum sinalzinho? Vai no médico, tá bom? Não tem muito o que fazer, não, tá bom? Muito bem. Então, vamos ver aí mais uma pequena interaçãozinha que a gente tem aí. Olha aí, ó. Na década de 1960, os professores das faculdades de medicina diziam aos alunos que prestassem bastante atenção aos casos de sífilis, porque a doença iria desaparecer, uma vez que os métodos de diagnóstico eram seguros e o tratamento eficaz. Simples e barato, para quem não sabe, tratado com penicilina, né? Muito bem. De acordo com o gráfico, os médicos estavam corretos em suas previsões? Por que esse número vem crescendo nos últimos anos? Então aí, ó, perguntinha para você, 3 minutinhos para responder. Olha, professor, teve gente aqui que se dividiu e colocou aqui. Alguns estavam corretos, sim. A Sônia Gigini colocou que sim. O aluno Davi, da escola Hilda Rocha Pinto, escreveu não, devido à falta de prevenção, ele colocou como uma sistemática, porque o número ali no gráfico
está subindo, não é isso? Sim. Então, agora, a professora que replicou aqui, eu acho que a professora Marli, é isso, né? Sim, porque não está havendo prevenção. Também colocou a prevenção, também foi colocado pela professora Patrícia, pela professora Ângela, a professora Silvana colocou falta de proteção, a professora Márcia colocou que estavam corretos, pois os números estavam aumentando. Então, aí já é interpretação, né? O aluno Davi, de novo, não, devido à falta de prevenção, colocou 2 vezes. Agora eu gostei dessa, o professor Célio colocou, nem sempre os modelos matemáticos funcionam quando tratamos de seres humanos. Sim. Pior é que nesse caso não era só o aspecto matemático, né, Ed? Porque você tem que contar com o comportamento humano, né? E eu acho que nesse sentido o professor matou a charada. Mas olha aqui, se der para mostrar eu e a tela aqui, que eu quero mostrar para o pessoal o seguinte. Aqui, gente, eles dizem que nos anos 60, né, porque eu acho que para alguns ficou meio confuso aí, nos anos 60, os professores de medicina diziam aos alunos que ia acabar a sífilis, porque o tratamento é barato, é fácil diagnóstico, etc. Entretanto, ó, o que a gente vê aqui, número de casos ao longo do tempo. Eita, eu não queria fazer isso não, mas eu fiz. Vamos lá. Aqui. Número de casos ao longo do tempo, certo? Pois bem, então ó, a gente tinha 2,5 aproximadamente em 2009, aqui provavelmente subiu mais um caso, né? Quando a gente chega aqui em 2014, ó, a gente mais que dobrou, né? E aqui, ó, quando a gente chega em 2018, olha só, já tem 20 e tantos casos. Isso aqui é só em gestante, gente. Tá? Então, os professores de medicina estavam errados? Sim, eles estavam errados, né? Não é isso que você está perguntando aí? Muito bem. Por quê? E qual foi o problema? E por que eles estavam corretos? Não, eles não estavam corretos. E por que esse número está crescendo? Aí o colega já falou aí, falta de prevenção. Gente, hoje a gente sabe aí que existem esses fenômenos aí de sensualização, principalmente da molecada aí. Né? E é sério, se está crescendo o caso de sífilis, será que o de HIV está diminuindo? Eu acho pouco provável. Tá? Então a gente precisa pensar. Falta de informação? Eu acredito que não. A gente já discutiu isso aqui. Né? A gente já discutiu. Falta de informação, eu acredito que não. Então alguma coisa está acontecendo. Vamos entender rapidinho então o que é essa tal de sífilis aí. Rapidinho, tá bom? Vamos lá, ó. Quem é a sífilis? Então ela tem um agente causador, que é uma bactéria chamada Treponema pallidum, tá bom? E ela pode apresentar diferentes manifestações clínicas, tá? E aí já a gente vai falar de cada uma delas. O contágio sempre se dá pelo sexo, né? Também na hora durante a gestação e na hora do parto pode haver o contágio, tá bom? O diagnóstico tem um teste rápido de sífilis, somente em 30 minutos sai o resultado. Exame de sangue, o tratamento é feito com antibiótico, penicilina. Então, realmente é super tranquilo de tratar. Só que aí tem algumas coisinhas, né? Prevenção é usar o preservativo, mas vamos lá. Ó, então existem 3 fases basicamente na sífilis, tá? A primária vai aparecer uma feridinha, não arde, não coça, não dói, etc. De 10 a 90 dias ela vai desaparecer. Tá? Ela vai desaparecer. Assim, às vezes dura uma semana, 2 desaparece. Você foi no médico, não foi, ela desaparece. Beleza? Aí vai ter a sífilis secundária. O que é a sífilis secundária? Vai aparecer um monte de pintinhas no corpo, etc. e tal. De novo, se você não cuidar, elas vão desaparecer. Até este momento, a sífilis ela é tratável. Mas aí o cara tem vergonha, não vai no médico, ou então não tem de repente, como eu posso dizer, não é fácil chegar ao médico, enfim, não tem o hábito, vai desaparecer também. Quando chega na fase terciária, e aí o que vai acontecer? Né? Ela vai ficar latente aí primeiro, né, por bastante tempo, tá bom? Dizem que pode durar aí até décadas, tá bom? Sem aparecer a última fase. Mas quando aparece, de 2 a 40 anos após o início da infecção, o que vai apresentar? Gente, aí o negócio é sério, porque pode atacar o sistema nervoso central. Tá? A pessoa pode ficar cega, ficar surda, ficar cega, paralítica e morrer. Pode passar para o filho nascer com sífilis congênita, né, no caso das mulheres, gestantes, etc.
Então, por isso que é feito o exame, né, no pré-natal de sífilis, para você entender que é uma doença seríssima, tá bom? Muito bem. E aí você tem aí alguns dados sobre casos de sífilis. Olha aí, ó. Taxa de detecção por 100 mil habitantes de sífilis adquirida por ano de diagnóstico, de 2010 a 2018. Ó, 2010, 3.929 casos. 2018, 158 mil. Olha, de 3 mil para 158 mil. Né? Acho que aumentou um pouquinho, eu estou com essa impressão. Então vamos lá. Passar aqui porque tem muito assunto e pouca aula. Está acabando a aula. Então, ó, pode acontecer a sífilis congênita, conforme eu falei. Transmissão da mãe para o bebê durante a gestação. Tá? Pode causar malformação no feto, aborto espontâneo e morte logo ao nascimento. Tá bom? Na maioria das vezes, porém, aparecem os seguintes sintomas nos primeiros meses de vida: pneumonia, feridas no corpo, alteração nos ossos e no desenvolvimento mental e cegueira. É muito comum cegueira nesses casos aí de sífilis congênita. O tratamento deve ser iniciado imediatamente após o diagnóstico positivo da gestante, com penicilina benzatina. Ok? Ó, aí você vai ter taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano. Gente, é sempre muito importante. Apareceu um gráfico na nossa vida, então a dica aí para os alunos. Apareceu um gráfico, leia o título do gráfico. O título do gráfico vai te dizer do que ele está falando. Se você não lê o título do gráfico, aí fica difícil de entender. Depois você já procura logo aonde que está, do que está falando, de dia, de mês, de ano, e qual é a quantidade ali que está envolvida. Tá bom? Então tá lá, ó. Ó, de 2000 até 2018, eu vou dar um en passant aí, você já viu que cresceu, né? E embaixo, ó, coeficiente bruto de mortalidade por 100 mil nascidos vivos. A gente está falando só de sífilis aí, tá bom? Muito bem, deixa eu passar porque senão não dá tempo. Hepatite, agente causador, vírus da hepatite B, HBV, família Hepadnaviridae. Sintomas iniciais, complicação. Evolução silenciosa, geralmente com diagnósticos após décadas da infecção. Os sinais e sintomas, quando presentes, costumam manifestarem-se apenas em fases mais avançadas da doença, na forma de cansaço, tontura, enjoo e ou vômito, febre, dor abdominal, icterícia, que é ficar todo amarelão, né? E urina escura. Contágio, sangue e outros líquidos ou secreções corporais contaminadas. Mãe para o filho no parto. Sexo desprotegido. Injeções ou feridas provocadas por material contaminado. Tratamento com derivados de sangue contaminado. Então, quando você não tem esses cuidados aí, vai pegar. Diagnóstico e tratamento. Teste rápido. Então, existe um teste rápido que é feito no SUS também. Aí você vai encontrar, eu acredito que isso aí é uma proteína HBsAg na amostra do sangue. Tratamento com antivirais específicos. Antivirais, não antibióticos, tá bom? Prevenção. Vacinação é a principal forma, mas usar preservativo também é importante. Evitar o contato com sangue infectado e não partilhar objetos cortantes e perfurantes. Para fazer tatuagem, piercing ou acupuntura, verificar se o material foi adequadamente esterilizado. Tá bom? Muito bem. Então tem uma interaçãozinha aí pelo chat, eu vou dar 2 minutinhos só para essa interação, tá? Porque a gente está com pouco tempo. O HPV é um vírus capaz de infectar a pele ou as mucosas. Existem mais de 150 tipos diferentes de HPV, dos quais 40 podem infectar a região genital e provocar cânceres, como o colo de útero, vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe. E outros podem causar verrugas genitais. Os principais vírus são combatidos com 2 doses da vacina de HPV, disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Você já foi vacinado contra HPV? Se não foi, comente por que dessa decisão. 2 minutinhos.
Olha, professor, eu tive dúvidas aqui se essa participação é referente a essa aula. Eu espero que seja, da professora Ironildo, do professor, perdão, Eronildo. Colocou assim, ó, doença muito prevalente, uma questão de conscientização e ainda precisa ser enfrentada e diagnosticada em tempo hábil. Sim. Aí tem aqui umas felicitações e aqui tem a Amanda Maciel que colocou que já foi vacinada e a professora Silvana também. Aí que maravilha. Muito bem. Importante. Pessoal, então vamos falar um pouquinho aí do papilomavírus, porque a gente tem muito assunto para pouca aula, viu? Então, ó, o agente causador é o papilomavírus humano, ou human papilomavírus, tá? Contato direto com a mucosa, sexo ou transmissão pelo parto. Sintoma assintomático na maioria das pessoas. Verrugas na região genital, no ânus e câncer, a depender do tipo de vírus. Diagnóstico e tratamento. Papa Nicolau, né? Você faz o diagnóstico através do Papa Nicolau. O tratamento das verrugas genitais é individualizado, mas não existe forma de eliminar o vírus. Prevenção, vacinação, que é encontrada no SUS também, né? De 9 a 14 anos, de 11 a 14 anos de idade, tá bom? Para as meninas de 9 a 14, para os meninos de 11 a 14. Pessoas que vivem com HIV, pessoas transplantadas na faixa etária entre 9 e 26 anos, tá bom? E aí, para você prevenir, também usar sempre o preservativo. Bom, HIV. HIV é o vírus causador da AIDS. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença, mas podem transmitir, tá bom? Atendimento, diagnóstico e tratamento no SUS, né? Parece que o SUS... Eu tenho a impressão com essa aula que o SUS é um pouquinho importante assim, no nosso país, mas isso é uma impressão, né? Eu sei que tem muita gente aí que não concorda comigo, mas eu tenho essa leve impressão. Eu acho até que o tema da aula poderia ser SUS. Viu? Porque eu tenho essa leve impressão que o SUS tem um pouco de importância aí no nosso país, e eu acho que a gente precisa refletir sobre isso também. Muito bem. E agora a gente vai ter uma interação de 1 minuto só, tá? Porque eu tenho pouco tempo de aula aí. Quem tem HIV necessariamente tem AIDS? Comenta no chat aí, 1 minutinho. Bom, participações aqui, todas foram para o não, viu, Edjoel? Nem sempre, pois tem AIDS, mas não tem sintomas, mas a resposta aqui foi um redondo não. Muito bem, vamos ver aí o que a professora Dani deixou para a gente de resposta aí, ó.
O HIV é um vírus que infecta os seres humanos. Ele ataca o sistema imunológico, causando o seu mau funcionamento e tornando a pessoa muito doente, né? Daí que vem o nome, vírus da imunodeficiência humana, ou seja, o sistema imune vai ficar deficiente. A AIDS é uma série de condições médicas compostas por uma variedade de doenças que ocorrem porque o HIV interfere na capacidade do corpo de lutar contra as infecções. AIDS significa síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, o meu sistema imune ficou deficiente porque eu adquiri essa deficiência através desse vírus. Tudo bem? Como o HIV afeta o corpo? Entre as células de defesa estão os linfócitos TCD4+, principais alvos do HIV, vírus causador da AIDS. São esses glóbulos brancos que organizam e comandam a resposta de defesa do corpo diante dos agressores. Produzidos na glândula timo, eles aprendem a memorizar, reconhecer e destruir os micro-organismos estranhos que entram no corpo humano. O HIV liga-se a um componente da membrana dessas células, o CD4, penetrando no seu interior para se multiplicar. Com isso, o sistema de defesa vai pouco a pouco perdendo a capacidade de responder adequadamente, tornando o corpo mais vulnerável a doenças. Muito bem, aí você tem uma breve explanação aí de como isso acontece, né? A celulinha ali que deveria defender o corpo está sendo atacada pelo vírus. Ok? Bom, como é que se faz o diagnóstico? Através de um exame de sangue. O tratamento é feito por medicamentos antivirais, né, que impedem a multiplicação do vírus, evitam o enfraquecimento do sistema imunológico e aumentam o tempo e a qualidade de vida das pessoas. Não vai dar para fazer essa interação aqui hoje. É bom a gente lembrar, né, que tem um atendimento especializado, está lá no slide 35, que existe um atendimento especializado para as crianças. Dá para colocar na tela, por favor? 35? É mais para frente um pouco. Qual que é? 35? 35. Mais. Atendimento especializado. Okay? Aí, pronto. Aí. Esse aqui, pode pôr, por favor. Isso. E aí a gente não tem mais tempo, infelizmente encerrou a aula. Quero parabenizar aqui o professor Edi Joel e falar para vocês não esquecerem aí de colocar aí, já adiantando aqui, não esquecer de colocar a impressão que você teve dessa aula aí, suas sugestões, acessando o link ou o QR Code aí, né, Joel? Isso aí, gente, para quem ficou por aqui, Feliz Natal, mas a gente ainda tem aí mais algumas aulinhas para frente. Continuamos aí, né? Sim. É isso aí.